Fala, galerinha do FIES, na Indo Programação em Excel, beleza? É o seguinte, hoje eu trouxe um paradoxo para vocês, olha só. O que é um paradoxo? É quando a gente trata um assunto contraditório em um mesmo contexto. Olha só o que eu vou te falar. Nós vamos falar hoje sobre amortizações extraordinárias no seu contrato do FIES. E por que é um paradoxo? Olha só, eu vou te dizer o seguinte, eu vou afirmar para você. As amortizações extraordinárias são uma das principais formas de você pagar menos juros no seu contrato, tá? E eu vou te falar o seguinte agora, não faça a amortização extraordinária agora, não faça. Aí você vai me falar, Nain, como assim? Isso é contraditório. É isso mesmo, galera, mas na verdade não é contraditório. Aqui é um paradoxo, eu estou trazendo ideias em sentido oposto no mesmo contexto, e agora eu vou explicar para vocês. As amortizações extraordinárias são sim muito vantajosas. Por quê? Quando você faz uma amortização, você está, na verdade, antecipando pagamentos ao banco, sendo sempre descontado 100% dos juros proporcional ao período. Ou seja, você está batendo a dívida, não está pagando juros. O seu financiamento, então, é recalculado e nas parcelas seguintes você pagará menos juros ou pagará menos parcelas, que na verdade, quando você está pagando menos parcelas, também estará pagando menos juros. Ou seja, no final das contas, você vai estar pagando menos dinheiro para o banco e o dinheiro vai ficar com você. Aí você vai falar, Nain, então isso é muito bom, isso é ótimo. Por que você estava me falando para não fazer? Bom, realmente é ótimo, mas a gente tem que entender que amortizar ou não depende também de outras coisas. O que você vai fazer com esse dinheiro se você não amortizar? Isso é muito importante saber. E é justamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês agora um gráfico, tá? E conversar sobre ele. Olha só, eu separei aqui um gráfico básico só para a gente entender um pouco a evolução da Selic. O que é a Selic, galera? Ela é a taxa básica de juros do Brasil. Então, basicamente, os investimentos estão atrelados de alguma forma, ou direta ou indireta, à Selic. Se a Selic sobe, você consegue investir o seu dinheiro e ter um retorno econômico maior. Se ela abaixa, você tem um retorno econômico menor. Inclusive, vários especialistas econômicos por aí, vejam bem, especialistas financeiros, na verdade, né, mas que não entendem muito sobre financiamento, eles sempre aconselham fazer investimentos e não amortizar. Eles falam que rende mais. Mas eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. Depende. Hoje, tá? Inclusive esse gráfico está um pouco desatualizado, porque veja bem que ele é de maio de 2022. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em setembro de 2022 e a Selic ela já subiu mais. A Selic está hoje em 13,75. Então, em um investimento conservador, você consegue investir o seu dinheiro a essa taxa aqui, ó, 13,75% ao ano. Tranquilo? Aí eu vou te perguntar o seguinte, o FIES tem qual taxa de juros? Geralmente, a taxa de juros do FIES ela vai ser menor do que isso daqui. Por quê? Porque o FIES ele é um financiamento estudantil e ele foi pensado para ajudar os estudantes. Ele tem taxa de juros? Tem, mas ela é bem mais baixa do que outros contratos por aí. Então eu sempre digo, ó, você tem duas dívidas, do FIES de um carro, do FIES de uma casa, não há o que pensar, certamente essa outra dívida ela vai ser mais cara do que a dívida do FIES, porque ela não tem esse viés social, exceto alguns casos muito específicos do Minha Casa Minha Vida, tá? Mas basicamente, modo geral falando, o FIES tende a ser a taxa de juros mais baixa do mercado. Então, se eu for investir o meu dinheiro, hoje, com essa taxa de 13,75, obviamente eu vou ter um retorno maior do que simplesmente pagar para o banco uma antecipação do FIES. Tá? Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte, galera. Essa taxa aqui eu tenho ela hoje. E amanhã? Quanto que ela tá? Inclusive o gráfico eu quero mostrar para vocês justamente isso. Olha só. Em 2019 ela estava 6%. Você aí que tem uma taxa de juros do FIES de 6,5%. Olha só. O que valia mais a pena aqui? Uma conta simples, né? Valia mais a pena, então, fazer a amortização, porque a taxa de juros básica estava menor. Em agosto, olha só quanto que ela estava, quase zero a Selic. Imagina você aí que tem a sua taxa de juros aí de 3,4% ao ano, nem precisa ser 6,5%. O que valia mais a pena aqui em agosto de 2020? Então, veja bem, nada é para sempre. Então, tudo depende. Não precisava nem de eu falar isso aqui, né, galera? Em economia, em finanças, tudo depende. Não há uma regra geral. Então, o que eu aconselho a vocês? Façam contas. A primeira coisa é entender o seu financiamento, ver como que ele funciona, quanto de juros que você está pagando, tá? E pensa o seguinte, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou investir ou não? Muitas pessoas pensam que vão investir e aí na primeira oportunidade faz uma viagem, compra um carro, compra uma moto, compra uma roupa, gasta esse dinheiro. E aí? Aí eu vou te falar o seguinte, valeria mais a pena investir? Valeria se você tivesse investido, mas e se você não investir?
Eu costumo dizer que quando a gente faz uma amortização, a gente está fazendo uma poupança forçada, porque obrigatoriamente você fez a amortização, você vai pagar menos juros para o banco e lá na frente você vai ser recompensado. Né? Você não consegue tirar mais aquela amortização que você fez, mas o banco vai te recompensar e você vai pagar menos juros e lá na frente você vai poder comprar um carro, não, 2, 3, porque esses juros são exponenciais no longo prazo. Então, o que a gente precisa? O objetivo desse vídeo aqui é fazer você pensar. O que é melhor? Aqui a gente não olha só a matemática, a gente olha também o que a gente pensa, o que a gente prefere, tá? O que está mais na nossa realidade financeira. Se está fazendo sentido isso aqui para você, tem muito mais nesse vídeo, mas eu já te peço para deixar o like. Por favor, não se esqueça de deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho aqui, tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui no nosso entendimento. Então, pensado nesse fator psicológico, tá? De não querer ficar com essa dívida ou de não saber se eu vou ou não investir, já fica aí uma questão para você pensar se vale a pena ou não amortizar. E o fundamental aqui é pensar no cíclico da economia. Hoje vale a pena? Não sei. Amanhã vale a pena ou não? Temos que analisar amanhã. Hoje eu analiso dessa forma, amanhã pode ser que seja diferente, igual foi em agosto de 2020, igual foi em 31 de julho de 2019. Então, eu quero mostrar para vocês o que eu considero ser fundamental que vocês tenham em mão aí, que é justamente o simulador de amortizações do FIES. Por quê? Porque com ele você vai saber exatamente a dívida que você tem, exatamente quanto que você paga de juros, tá? E você vai ganhar, tá? Todo mundo que adquire o simulador do FIES ganha uma planilha de investimentos, de simulação de investimentos. Aí a brincadeira fica completa, porque você pode comparar se você deixasse o dinheiro lá na renda fixa ou se você investisse no FIES. E aí sim saber o que seria mais vantagem, tá? Financeiramente, e analisar com base nos dados aqui, psicologicamente também. Só para vocês entenderem uma brincadeira simples aqui, vamos supor que você está devendo aí para o FIES R$100 mil a uma taxa de juros aí de 6,5% ao ano. Tranquilo? Para pagar isso em 189 meses. Tá? Aí você teria uma prestação de mais ou menos R$ 836. Tranquilo? Aí você quer pagar logo essa dívida, você não está aguentando mais e de quebra você quer ter um desconto nos juros. Então, em vez de pagar 836, você vai pagar o equivalente a R$ 1.500 por mês. Tá? Então você tem aí 1.500 para pagar por mês. Você está pagando a prestação de só 836, isso vai ser quanto? Igual a 1.500 menos esses 836. A gente vai ter, então você vai antecipar para o banco todos os meses R$ 663 aí, que vai dar aí, completar, né, os R$ 1.500. Se você fizer isso todo mês, né, vamos ver então em quanto tempo que você vai quitar sua dívida do FIES aqui. Vocês acham que é na metade do tempo? Vamos ver aqui. Porque você está pagando praticamente o dobro, né? Vocês acham que é na metade do tempo? Vamos ver aqui em quanto tempo você quitaria a dívida. Olha só, você quitaria a dívida aqui na parcela de número 83, bem menos da metade. É isso mesmo, galera, porque aqui os juros ele é exponencial, tanto ao mal quanto ao bem, ou seja, ao seu favor. Nesse caso aqui, que a gente zerou a nossa dívida com 83 meses, se eu somar as outras prestações aqui até a 189, vamos ver quanto que a gente deixou de pagar para o banco. Olha só, 189. Então, a gente deixou de pagar para o banco R$ 88.655. Eu vou só fazer uma consideração aqui que é importante. A gente estava antecipando R$ 663 por banco e a gente fez isso durante 82 meses, né? Então, esse dinheiro a gente precisa considerar. Quanto que a gente antecipou para o banco? R$ 54 mil. Só que eu antecipei 54 e eu economizei R$ 88.655. Então, no final das contas, o meu saldo ainda é positivo, eu tenho mais 35 mil. Então veja só, olha só que não é só psicológico, tem uma vantagem financeira aqui também. Eu quitei minha dívida antes, economizei 35 mil reais. Então fiquei livre dessa dívida em menos da metade do tempo e ainda tenho 35 mil reais e agora eu posso também pensar em investir, inclusive o simulador de amortização vai junto com o simulador de investimentos. Você pode simular, por exemplo, lá jogar esses 35 mil reais lá e continuar pagando a parcela do FIES todo mês, só que agora na forma de investimento. Quanto que você vai ter no longo prazo? Já pensou? Pense nisso, faça essa simulação. É o seguinte, galera, se isso daqui fez algum sentido para você, eu peço que você estude a possibilidade de adquirir o simulador do FIES. Eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido com isso e ele vai te ajudar de uma forma que nenhum outro produto no mercado pode te ajudar. Mas se você não quiser, não tem problema, assista aos meus vídeos, isso também já vai te ajudar muito. O que eu te peço é que você deixe seu like, deixe seu comentário, sua dúvida aqui. Por favor, se inscreva no canal, que isso ajuda demais também. E algo muito importante é compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem FIES. Isso ajuda a alcançar
ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, tá? E ajuda que essas pessoas fiquem por dentro e entendam realmente o poder dos juros, que pode ser para o mal e que pode ser para o bem. Fez sentido para você? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!